podemos nos aprofundar na teologia. Eu amo teologia e estudo pelo menos 9 anos, tá bom? Os maiores teólogos, eles podem sim descobrir muitas coisas relacionadas aos mistérios da Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, é claro. Só que nós continuaremos sendo limitados. Nenhuma teologia que o homem consegue fazer consegue descobrir todos os mistérios de Deus. Para tanto, Deus falará conosco em apenas 7 minutos, tá bom? No nosso programa, muito conhecido no vídeo 8, Deus falando conosco em 7 minutos. Fique comigo, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações se você não é inscrito, para você não perder nenhuma notificação que o YouTube te recomendar dos nossos vídeos. 1 João, capítulo 2, observe comigo, hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Tá bom? Deus falando conosco sobre a Trindade. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 23, a palavra diz assim, olha, preste atenção, por favor. 23. Qualquer, vou até frisar aqui com a caneta que eu gosto, qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Queridos, Deus é maravilhoso. E como eu disse bem no começo, não tem como nós entender os mistérios de Deus. Se Deus é 3 pessoas em uma única essência, como entender isso? Como entender de nós mesmos, quando ao estudar a Bíblia descobrimos que somos corpo, alma e espírito? É um mistério. Mas Deus nos fez assim e ponto final. Então a Bíblia diz claramente, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 23, a qual nós lemos, que se você negar o Filho, também está negando o Pai. E vice-versa. Demonstrando que há uma distinção do Pai e do Filho. Interessante isso, né? Outra questão também lá em Mateus capítulo 12, versículo 31, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Mateus. Mateus capítulo 12, grave comigo esses versículos. Existem muitos aí, versículos que abordam claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um único Deus, em 3 pessoas. Louvado seja Deus. Versículo 31 e 32 diz assim, olha, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Observe comigo, meus irmãos, que o próprio Jesus faz distinção entre ele e o Espírito Santo. Dizendo, se alguém blasfemar, ofender, tentar ofuscar o meu chamado aqui como filho, o que eu fiz aqui como um filho, como um servo, alcançará perdão. Mas aqueles que, ao eu subir, me rejeitar o Filho, rejeitar o Espírito Santo, não terá perdão. Depois nós podemos entrar em outro vídeo sobre isso. Mas o interessante é a distinção que o próprio Filho faz. Outra questão muito interessante que cabe ressaltar para os irmãos é que Jesus constantemente, em todos os evangelhos, em um evangelho só de Jesus Cristo, mas nos 4 evangelistas narrando, agora sim melhor, nós observamos claramente Jesus conversando com o Pai. Jesus orando ao Pai. Se Jesus fosse o Deus ali, simplesmente o Deus ali, não na segunda pessoa, mas o próprio Deus ali, e no céu não tivesse o Pai, para que orar ao Pai? Então Jesus conversa várias vezes com o Pai. No próprio batismo de Jesus, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo em forma corpórea, de uma pomba, em forma de uma pomba. O Deus Pai dizendo, esse é meu Filho amado, e o Filho sendo batizado. É interessantíssimo aquela passagem também que fala, façamos no plural, né? E esse façamos, quem faz é só o Criador, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus pode fazer.
Os anjos, porque muita gente fala, não, que lá os anjos não têm poder de criar. Amém? Então, irmãos, é muito forte o que a palavra de Deus fala claramente sobre a Trindade. E eu queria que você refletisse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo teve um plano salvífico antes da fundação do mundo, porque eles têm onisciência, né? O Pai, que é Deus, tem onisciência. O Filho, que é Deus, tem onisciência. E o Espírito Santo, que é Deus, tem onisciência. Não é 3 deuses, é um Deus. Como explicar? Eu não consigo, dentro da teologia 100%. Mas o que a Bíblia nos mostra, a gente tem que tentar entender com a ajuda do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe você. O Pai, ele trabalha até hoje, né? O Filho tem trabalhado e o Espírito Santo trabalha. E você pode observar que cada um, entre aspas falando, respeitou o tempo, deixou cada um trabalhar de forma distinta para nós tentar compreender eles nas Escrituras, sendo um único Deus, mas em 3 pessoas, né? Você observa no Antigo Testamento, mais quem trabalhava era o Pai. Depois veio o Filho, em forma encarnado, né? E terceiro, depois que o Filho sobe, João 14, o Espírito Santo continua atuando. É tremendo o plano salvífico, o amor e o compasso. É por isso que a Bíblia nos deixa bem claro que mesmo nós sendo muitos membros em vários lugares, em várias denominações, se tivermos em espírito e verdade, somos um só corpo. E esse um só corpo, liderado por Cristo, que é a cabeça, com a ajuda do Espírito Santo, até a volta do Messias de novo, até a volta de Jesus de novo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, como eu disse em outrora, e deixa a sua curtida e o seu comentário também. Um abraço, até o próximo vídeo.